E aí, Tatu Bola, como você está se sentindo sendo a nova estrela da casa? A criatura mais fofinha do mercado literário. Oi pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Editor e dessa vez muito especial para o lançamento do nosso novo selo, Tatu Bola. Hoje eu, Ana Clara, vou conversar com a Malu Poletti, nossa editora. Oi Ana, tudo Oi, bem? bem-vinda Malu. Obrigada. Oi gente. Aqui. Oi gente. Aqui. Oi. Muitas câmeras. Oi gente, oi gente. Malu, primeiro explica um pouquinho pra gente o que é o selo e a que ele se propõe. Bom, Ana, o selo Tatu Bola, como todo mundo já deve ter visto, é o novo selo da editora Planeta e ele é voltado para as infâncias. E o que quer dizer quando a gente diz um selo voltado para as infâncias? É que a gente está voltando para o leitor desde pequenininho, então o leitor a partir de 0 anos, o bebezinho, até 8 anos de idade. A ideia é fazer livros, produção literária e não ficção também, quando a gente encontrar, para essa faixa etária. E como surgiu essa ideia de trazer um selo infantil para Planeta? Bom, a ideia, né, eu acho que a gente pode tomar como referência o nosso mote, que é Acreditamos nos Livros. E a gente está preocupado na formação do leitor, a gente precisa se atentar para a formação do leitor desde o comecinho. A Planeta ainda não vinha fazendo esse trabalho para entender um pouco como funcionava esse mercado, como atuar com esse leitor, porque é completamente diferente de atuar na produção de livros para adultos e jovens, que é o que a gente já faz com bastante excelência há 20 anos já no Brasil. E aí surgiu a necessidade de começar a formação desse leitor desde o início. Então, pegar a formação do leitor, envolver a criança, o bebê, desde o início para a gente conseguir envolver até os nossos livros adultos. Então, o selo surge dessa necessidade, dessa demanda e dessa intenção também, né, de trabalhar o leitor desde o começo. E a ideia do nome do selo, a gente queria que fosse uma coisa bem lúdica e ao mesmo tempo que tivesse referência da cultura brasileira. E aí, encontrando elementos da fauna e da flora, o Tatu Bola, que tem essa figura aí que remete ao Brasil e ao mesmo tempo é fofinho, né? Eu acho que todo mundo gosta de imaginar um tatu bola que vai rolar a bolinha. E aí a gente conseguiu passar esse briefing para os nossos designers nessa composição dessa marca e o resultado ficou maravilhoso, encantador e lúdico ao mesmo tempo. Do tatuzinho lendo, do tatuzinho dançando, brincando, pulando. E a gente vai ter linhas editoriais dentro desse selo, né? Explica um pouquinho como que é isso, quais são essas linhas. Então, quando a gente cria um selo dentro de uma editora, a gente tem várias formas de trabalhar. A ideia que a gente teve para trabalhar esse selo infantil foi atender o maior número de diversidade leitora dentro do Brasil. Então a gente criou 3 áreas, 3 grandes áreas, que vai chegar para o leitor final, para vocês, de uma maneira talvez não tão declarada, mas que para o livreiro e para a gente aqui internamente vai fazer todo sentido e para os nossos colegas de mercado também. Então a primeira linha é uma linha de coedições, então o que a gente chama de livro brinquedo, então os livros toca e sente, livro de banho, formas, elementos numéricos, alfabeto, esses livros que tem menos páginas, são cartonados, tecido, tem quando é de bichinho, às vezes tem o pelinho do bichinho, tem som, esse tipo de livro. A segunda linha são os autores consagrados já da literatura brasileira e da literatura estrangeira. Como exemplo, podemos citar o Alexandre Rampazzo e o Tiago de Mello Andrade, que são aí 2 nomes da literatura brasileira infantil já consagrados, com outros livros em outras editoras, com prêmios e que vão colaborar para esse selo na Planeta. E a outra linha são os livros de autores da casa, então a gente já tem contratações, né, dos livros da Ana Sui, Alexandre Coimbra, o Dunker, a nossa Geni, e também, em primeira mão, um livro do Alceu Valença. Ai, que demais! Eu confesso que eu tô muito ansiosa por essa parte da linha, de ver os nossos autores que a gente já admira tanto o trabalho. Sim. E acompanhar num formato completamente diferente do que a gente tá acostumado eles a fazerem, né? Eu também tô bastante ansiosa e bastante animada. Vai ser isso, completamente diferente, atingindo um público completamente diferente
E acho que principalmente para o leitor, né, que já está acostumado com o livro desses autores consagrados, vai experimentar um novo autor, completamente novo, com um estilo novo, com uma pegada diferente. E que se essa pessoa tiver alguma relação com alguma criança, com alguém que está ali naquela leitura inicial, vai sentir completamente a diferença a partir da primeira linha. Vocês que gostam de combinar lookinho, mãe e filho, agora vão combinar livro, mãe e filho. Um lendo Ana Sui e o outro lendo Ana Sui para bebês, tá bom? Vai ser incrível. Vai ser demais. E já temos os nossos primeiros exemplares do Tatu. Conta um pouquinho sobre cada um deles. Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas falando desses selos ou colorindo, desses selos não, desses livros, ou colorindo, porque aí também surfando nessa nova leva de livros de colorir, a gente decidiu lançar os livros de colorir da Planeta. E para iniciar, a gente colocou esses livros no Tatu Bola. O primeiro deles é o Capivibes. Acho que todo mundo conhece a capivara mais famosa do Brasil, quiçá do mundo, o nosso Robson. E dos nossos queridos autores, a Manu e o Gabriel, que são os autores das Aventuras de Mike. E é um livro divertidíssimo, gostosíssimo de colorir, o Robson e a sua familhinha interagindo em diversas situações. Para além disso, né, das ilustrações serem fofas, a gente teve todo o cuidado de fazer um livro que ele abre completamente, então para as pessoas colorirem, né, o livro fica confortável, você consegue colocar ele na mesa sem ter nenhuma perda ali, você consegue ilustrar completamente todas as situações do Robson. Aqui na Planeta todo mundo já voltou a ser criança, todo mundo já tem o seu próprio, sai pintando por aí. Então eu acho que é isso também, né? Promover um momento de família. Todo mundo consegue ficar junto, uns lendo as Aventuras de Mike e outros pintando. O outro que é também um livro de colorir, Colorindo Seu Medo, que é o livro do Pedro Oséias, é o livro de estreia dele, né, na Planeta. Apesar de ele ser o ilustrador do Mistério no Tempo, o livro do Matheus Jusinski. E esse livro é muito legal, ele tem um formato diferente do livro do Robson. Tem mais ilustrações, então a gente tem 96 ilustrações. As ilustrações também estão no verso desse livro. E ele trabalha os sentimentos, então ao mesmo tempo que você vai desestressar, você vai refletir sobre um sentimento ruim, angustiante, que você tinha medo de determinada situação, através do desenho, das cores que você escolhe. Esse livro também, o Pedro trouxe muitas referências da cultura pop, do cinema, dos desenhos, então a gente consegue se identificar em cada uma das ilustrações, não só pelos nossos sentimentos, mas também porque em algum momento da nossa vida a gente viu aquela cena ou aquele desenho. E eu acho que essa questão que você disse sobre colorir seu medo e lidar com essa angústia é muito legal, porque eu acho que as crianças, elas sempre apresentam, tipo, ai, eu tô com medo de dormir agora, sim, ai, o bicho papão, ai, não. E pode ser uma ferramenta, né, para que o pai explique essas coisas, sim, e que esse medo diminua. Ah, vamos pintar então os seus medos agora e depois você pode dormir. Com certeza, é um jeito de iniciar essas conversas, né? E o Beta Inquieta, belíssimo. Sim, o Beta Inquieta é o nosso livro da Reese. Acho que todo mundo conhece Legalmente Loira. Não tem como não. Esse é o livro de estreia da Reese Witherspoon no mundo infantil. E é um livro autobiográfico, então a Beta, que é a personagem principal, ela é inspirada na mãe da Reese e também nela própria. Porque ela conta a história, né? O livro conta a história de uma menininha que não parava quieta, literalmente, por isso Beta Inquieta. Tinha energia para gastar, enfim, né? Acho que todas as crianças, em algum momento da vida delas, elas passam por essa fase. Mas a Beta viveu com essa energia aí ao longo da vida dela. Ou até agora mesmo, né? Na vida da Reese, que a gente vê essa pessoa aí com múltiplos negócios. Atriz, empresária, criadora diretora de Clube do Livro, diretora e dona de produtora, fazendo 1001 coisas. E essa história conta a história dessa menininha que não sabe o que fazer, a família não sabe mais como fazê-la para quieta. E ela vai inventando coisas para fazer na casa dela. Então ela tá ali brincando com as bonecas, aí de repente o irmão dela chama ela para fazer alguma coisa e ela vai. E aí ela olha pro cachorro dela, ela fala, meu Deus, ele tá muito fedido, eu preciso dar um banho nele. E ela começa a dar banho nesse cachorro e daí já vem glitter e bolhas de sabão e coisas fofíssimas.
E ela começa a criar negócios que eu quero dizer empreendimentos mesmo. E junto com a melhor amiga dela, que chega ali na casa dela para brincar com ela também. E vira um grande acontecimento no bairro, esse cachorro fedido, não quero dar spoilers, mas já dando, é um livro fofíssimo e todo lúdico e super... As crianças vão se identificar com ele. É super relacionável, né? Eu vi nos comentários de redes sociais que já falaram, eu tenho um Pedro inquieto aqui em casa. Eu era a Beta inquieta da minha mãe. Sim, super relacionável, porque é muito fácil se identificar com a Beta, assim. Ou a gente mesmo, ou alguma criança que a gente conheça, porque é realmente uma criança sendo criança, fazendo coisas de criança. E o que eu acho mais legal desse livro é que, embora seja uma criança fazendo coisas de criança e vivendo uma vida de criança, a Reese conseguiu trazer um pouco da essência dela adulta, que é essa mulher de negócios, empreendedora, e atuando em várias áreas e diferentes coisas, desde essa menininha, assim. Então, é também um livro pra gente puxar conversas com a criança de o que você gostaria de fazer quando crescer, e sempre incentivando, né, essas características, porque às vezes o discurso da criança inquieta é, meu Deus, o que vai ser dessa criança? E não é bem assim, né? Acho que a gente já tá numa fase que a gente consegue explorar isso de uma maneira positiva e fazer com que a criança se identifique nos hobbies ou nas diversas atividades que ela faz porque não consegue parar quieta. Em coisas que ela pode fazer de legal, assim. Então, é descobrir mesmo os talentos nessa menininha que inventa cada hora uma coisa pra fazer. Fofo demais. E dá um spoiler pra gente do que tá vindo por aí. Só um. Eu amo spoiler, mas tá bom. Já deu alguns, né, no decorrer do vídeo. Quem tá prestando atenção aí teve vários. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto do Alceu Valença, que eu acredito todo mundo tenha ficado curioso ou queira saber um pouquinho mais, porque o Alceu é uma figura queridíssima e que agrada adultos e crianças. Então, esse projeto surgiu de uma conversa bastante informal do que fazer um projeto do Alceu. A gente queria muito ter um livro do Alceu na Planeta. E aí veio a ideia de fazer um livro do Anunciação, a música, que é Tu Vens, minha cantoria. Não é muito legal, mas que é uma música que os pais e as mães costumam contar para as crianças, seja na barriga ou depois que elas já nasceram. E é uma música que causa emoções e, enfim, né? Acho que eu não preciso mais entrar em detalhes. Mas vai ser um livro ilustrado, lindíssimo. A gente está agora numa fase de entender as referências, né? Porque o Alceu ele tem muitas referências da cultura brasileira também na criação musical dele, entender então como a gente consegue trazer isso para esse livro. Então a gente está fazendo uma pesquisa bem legal, interessante com ele para encontrar o ilustrador adequado para esse projeto, que eu acredito vai ficar lindíssimo. Ai, tenho certeza. Eu já tô ansiosa, emocionada já. E o spoiler melhor de todos é que sai ainda esse ano. Mentira! Esse eu não sabia também. É verdade. Adorei! Muito bom. Sim, sim, verdade. Adorei saber. É isso, Malu. Muito obrigada por esse papo delicioso. Muito obrigada para quem ficou até aqui e eu espero que vocês estejam apaixonados tanto pelo Tatu Bola quanto a gente. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Espero que o tatu chegue aí na casa de cada um de vocês e encante e faça novos leitores. Tchau!